Ninguém acredita, mas tem presente que te escolhe, e quando você aceita, algo entra junto com ele. No coração de Porto Alegre, no elegante bairro Moinhos de Vento, uma mulher ganhou um vaso de planta de uma vizinha aparentemente inofensiva. A partir daí, sua vida tomou um rumo sombrio sem que ela percebesse. Ficou presa a uma influência invisível e perturbadora. Toda semana, um novo relato sobrenatural, misterioso ou simplesmente inacreditável. Se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a próxima história pode ser sobre alguém que mora bem perto de você. Em 2019, eu me mudei para um apartamento no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Era um lugar tranquilo, arborizado, com sacadas floridas e vizinhos discretos. Exatamente o que eu procurava para ter paz. Logo nos primeiros dias, enquanto organizava as caixas na sala, escutei a campainha, abri a porta e vi uma mulher de meia idade, cabelo loiro preso num coque baixo e um sorriso gentil no rosto. Ela se apresentou como Kátia, morava no andar de cima. E sem muita cerimônia, me estendeu um vaso com um lírio da paz. Disse que era uma forma de selar uma boa convivência. O gesto foi inesperado, mas educadamente aceitei. O vaso era bonito, lustroso, parecia recém-cuidado. Quando encostei nele pela primeira vez, senti um arrepio súbito subindo pela nuca. Achei que fosse só impressão. Convidei Kátia para entrar. Ela aceitou. Sentou-se no sofá como se já tivesse estado ali antes. Começou a conversar e eu nem percebi o tempo passar. Era como se a presença dela preenchesse a casa inteira. Uma mistura de acolhimento e algo que eu não conseguia nomear. Nos dias seguintes, o lírio permaneceu na minha sala. E eu notei que ele parecia mais vivo. As folhas sempre abertas, verdes como nunca, mesmo sem sol direto. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, a partir daquele dia, Kátia passou a aparecer todos os dias. No começo, achei que era só gentileza. Um café rápido aqui, uma visita rápida ali. Mas a presença da Kátia foi ganhando espaço, como se ela fosse parte da minha rotina sem que eu tivesse percebido. Ela sempre aparecia com um assunto novo. Às vezes trazia pão, outras vezes apenas conversava. Sentava no mesmo lugar, pegava a mesma xícara e falava muito. Contava sobre os vizinhos, sobre os dramas da filha, do ex-marido, das dores nas costas e das brigas com a síndica, sempre com um olhar meio apagado e uma voz que oscilava entre calma e pesada. Por mais que eu me sentisse esgotada depois que ela ia embora, eu não conseguia dizer não. Era como se houvesse um peso invisível me puxando para o mesmo padrão todos os dias. Se ela demorava a vir, eu ficava inquieta. O dia parecia incompleto. Comecei a perceber que outras áreas da minha vida estavam sendo sufocadas. Amizades antigas sumiram. Eu já não tinha energia para sair, nem vontade de ficar sozinha. A casa parecia mais escura, como se algo tivesse sido desligado dentro de mim. E o lírio da paz, aquele vaso que ela me deu, continuava lá. Sempre bonito, sempre perfeito. Nunca murchava, nunca perdia o brilho. Foi por essa época que eu comecei a sentir que havia algo errado, mas eu não conseguia entender o que era. Apenas sentia. Sentia profundamente que, de alguma forma, aquela planta e aquela mulher estavam ligadas. Com o tempo, algo estranho começou a acontecer. Toda vez que eu saía de casa, era como se uma voz dentro de mim lembrasse da Kátia. Se eu via uma loja de bolsas, pensava nela. Perfumes, chocolates, brincos, qualquer coisa. E antes que eu percebesse, estava comprando. Comprei uma nécessaire de couro num dia comum de farmácia. Levei um cachecol de lã fina numa tarde de outono. Depois, vieram os perfumes importados, uma cafeteira elétrica e até uma TV novinha em folha que estava em promoção. Eu não fazia isso porque ela pedia. Kátia nunca pediu nada. Eu simplesmente sentia que precisava dar. Sentia como se fosse uma dívida, uma obrigação estranha, que não vinha de uma lógica racional, mas de um impulso que morava fundo em mim.
Cada presente me trazia um alívio imediato, como se eu tivesse feito algo certo. Mas esse alívio durava pouco. Logo depois vinha o cansaço, um peso inexplicável no corpo e aquela sensação de estar me afastando de mim mesma. Mesmo assim, eu continuava. Me pegava ansiosa por agradá-la, por vê-la sorrir com alguma coisa nova que eu tivesse comprado. Como se de alguma forma a felicidade dela fosse mais importante que a minha. Em nenhum momento ela demonstrava surpresa. Recebia tudo com naturalidade, como se esperasse, como se soubesse. E o lírio da paz, sempre ali, imóvel, firme, com aquele verde profundo que parecia observar cada gesto meu, cada sacola que eu trazia, cada escolha que eu fazia. Foi nesse ponto que comecei a me sentir aprisionada dentro da minha própria casa. Mas ainda assim, eu não conseguia me afastar. Foi por insistência do meu irmão que marquei a primeira sessão de terapia. Ele dizia que eu andava apagada, como se estivesse sempre cansada de algo que nem sabia explicar. E ele estava certo. Na primeira consulta, contei sobre a Kátia, sobre como ela havia surgido com um vaso de lírio da paz. E desde então, fazia parte da minha vida como uma sombra constante. Relatei como me sentia exausta com as visitas diárias, as ligações intermináveis, os presentes que eu comprava como se fosse obrigada a isso. Era como se algo em mim não tivesse escolha. Minha terapeuta escutou tudo em silêncio. Quando terminei, ela me olhou com calma e disse: "Às vezes, pessoas entram na nossa vida carregando mais do que parecem." Essa frase ficou presa na minha mente por dias. Voltei às sessões semanais. E com o tempo, comecei a perceber pequenos detalhes. O lírio da paz parecia crescer de um jeito estranho, quase antinatural. Enquanto outras plantas da casa definham, ele seguia firme, com folhas brilhantes, como se alimentasse de algo que não vinha da terra. A xícara preferida da Kátia, que ela mesma lavava e devolvia sempre no mesmo lugar. As coisas que ela dizia, repetidas com frases idênticas dias depois, como se fossem ensaiadas. A sensação de peso no ar antes dela chegar, e o cansaço que tomava conta de mim depois que ela ia embora. Mesmo assim, eu não conseguia tirá-la da minha vida. Nem pensar em jogar fora o vaso. Só cogitar isso me deixava tonta, ansiosa, como se estivesse traindo uma parte de mim. Mas uma faísca havia sido acesa. E quando se começa a enxergar, não dá mais para voltar ao escuro. Na quarta sessão, depois de um longo silêncio meu, minha terapeuta disse algo que soou como um sussurro direto na alma. Você pode cortar. Não precisa continuar conectada. Nem tudo que entra na nossa vida veio para ficar. Naquela noite, cheguei em casa com o coração disparado. Fui direto até o vaso. O lírio da paz parecia mais vivo do que nunca. As folhas brilhavam sob a luz fraca da sala. Por um instante, senti como se ele me olhasse de volta. Meus dedos tremiam. Mas fui até a cozinha, peguei um saco de lixo grande e coloquei o vaso dentro. Depois, juntei todos os objetos que de alguma forma vinham dela. A xícara, uma echarpe esquecida no sofá, até um paninho de crochê que eu nem lembrava mais que era dela. Levei tudo até a lixeira da rua, sentindo o peso diminuir a cada passo. Quando fechei a tampa, algo dentro de mim se calou. Naquela noite, a casa ficou estranhamente silenciosa. Nenhum telefonema, nenhuma batida na porta. O ar parecia mais leve, como se algo invisível tivesse partido junto com o lixo. E foi assim que Kátia desapareceu da minha vida. Sem aviso. Sem despedida. Na manhã seguinte, acordei sem ouvir o celular. Nada de mensagens, nenhum toque, nenhuma notificação da Kátia. O silêncio parecia preencher cada canto do apartamento. Preparei meu café, me sentei na varanda e fiquei ali, observando as árvores balançando com o vento. O ar estava mais limpo, mais leve. Era como se uma janela invisível tivesse sido aberta dentro de mim. Fazia poucos meses que ela fazia parte da minha vida, mas parecia que seu peso ocupava anos de espaço emocional. E de repente, nada. Nenhuma mensagem dela,
Nenhum pedido, nenhuma batida na porta. E o mais estranho, eu também não quis procurar. Nenhuma vontade de saber onde estava ou se estava bem. O que antes parecia uma obrigação sufocante, agora era só silêncio. Não sinto a falta dela. Na verdade, me sinto outra pessoa. Como se uma nuvem tivesse se dissipado da minha cabeça. Voltei a cuidar da casa, comprei plantas novas, rearranjei os móveis, pintei uma parede. Comecei a rir sozinha de novo, a dormir melhor, a comer com prazer. Os vizinhos não comentaram nada sobre ela, ninguém perguntou. Ela era real, claro. Todos sabiam, só que para mim era como se o transe tivesse terminado. Como se a vida tivesse voltado ao curso certo. E é isso. Kátia desapareceu da minha vida do mesmo jeito que entrou, sem explicação. Às vezes, passo pelo canto onde ficava o lírio da paz e sorrio. É estranho pensar que um simples vaso teve tanto poder, mas no fundo eu sei. Não era só um vaso, e hoje finalmente sou só eu aqui dentro. Ninguém acredita, mas às vezes o que entra na sua casa entra também na sua mente. E nem tudo que chega com um sorriso traz boas intenções. O caso da Sandra, vivido ali mesmo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é um lembrete silencioso sobre a força das conexões invisíveis. Um vaso de lírio, um olhar insistente, uma presença que se espalha sem pedir licença. Você já teve a sensação de que alguém tomou espaço demais na sua vida sem que você percebesse? Aqui no canal, toda semana, você ouve histórias assim. Relatos reais, estranhos, quase inacreditáveis como esse. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comenta aqui embaixo. Já aconteceu algo parecido com você? Alguém que entrou na sua vida como um presente, mas parecia carregar algo a mais? A próxima história pode ser a sua. Até semana que vem.